Meu nome é João, eu sou casado, tenho 2 filhos e sou católico. E estou aqui para contar o meu processo de conversão, desde a minha infância até os dias atuais, passando pela experiência da teologia da libertação, da qual eu fui me libertando até descobrir a doutrina católica perene. Então eu sou uma pessoa egressa de uma família católica. Meus pais são de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que se mudaram para o Rio de Janeiro, na cidade, para o Grande Rio, na Baixada Fluminense, cidade de Nova Iguaçu. Então fui criado em Nova Iguaçu, em meios católicos, e na minha adolescência, com contato com professores marxistas, eu acabei me afastando da igreja. Tive uma espécie de contato, né? O primeiro contato assim, com o movimento revolucionário de esquerda, e eu fiquei então bastante refratário à ideia de uma fé católica, como a que eu havia tido contato através da minha própria família e dos grupos que nós convivíamos desde que eu era criança. Porém, no ano de 1986, eu fui convidado a participar de um congresso em Salvador, de um movimento de leigos internacional, e esse congresso ele tinha um viés bastante progressista. Na verdade, ali foi o meu primeiro contato com a teologia da libertação. Esse congresso em Salvador tinha como tema o papel do leigo na sociedade. Então, naquele momento, eu tinha 19 anos de idade, e eu fiquei assim surpreso de que na igreja existia um movimento, digamos assim, progressista, moderno, como aquele que os meus professores de história, de geografia, lá do meu 2º grau, diziam, né, ser um mundo perfeito, a luta pelo mundo perfeito, a luta pela justiça. Então, ali eu tive contato com padres e leigos da teologia da libertação que falavam de uma utopia, que falavam de um mundo, de um paraíso que pudesse ser construído a partir da luta política, a partir da própria igreja. Então, aquilo se encaixou como luva após os anos de contato com professores marxistas. Então, eu voltei de Salvador com o firme propósito de me engajar na igreja. Então, ali eu decidi fazer a crisma numa comunidade eclesial de base perto da minha casa. Me tornei ali um catequista e convivi com padres que eram, digamos assim, naquela ocasião, padres e bispos, à vanguarda da teologia da libertação, naqueles anos 1980, na Baixada Fluminense. Tínhamos um bispo em Nova Iguaçu e outro em Duque de Caxias, que eram referência da teologia da libertação na Baixada Fluminense para o Brasil todo, praticamente. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, por volta eu tinha 21 anos de idade, ou seja, 2 anos após esse processo, eu fui fazer a faculdade de Economia e conheci a pastoral universitária, que tinha também um envolvimento bastante forte com a teologia da libertação. Me engajei na pastoral universitária, ajudei bastante o processo inicial de militância do PT nas primeiras eleições que o PT participou. Participei de muitas reuniões com pessoas que se tornaram deputados, inclusive convivi, tive contato muito próximo com o deputado federal Alessandro Molon, que convivia muito próximo do meu pároco, isso já morando no Rio de Janeiro. Eu me casei, convivi nesse ambiente, e aqui um parêntese importante: pessoas queridas, pessoas com as quais eu convivi intensamente, viajei, participei de eventos, e assim eu fui me desenvolvendo até que, uma vez casado, com 2 filhos,
eu decidi fazer um curso de teologia na PUC, uma iniciativa que tinha como alvo leigos, né, e não propriamente acadêmicos, e Centro Loyola de Fé e Cultura, um projeto que teve lá, e fiz o curso do Centro Loyola, o curso da PUC, lá nessa iniciativa do Centro Loyola, e convivi ainda mais profundamente com todos os ícones, digamos, leigos e clérigos da teologia da libertação, aqui no Rio de Janeiro. E me envolvi na minha comunidade, próximo da minha casa. Minha esposa não frequentava a paróquia até então. E aí decidimos, por ajuda, por, digamos assim, convite dos amigos da comunidade, fazer encontro de casais. Então, a partir daí, a minha esposa, ela ingressou na vida de comunidade, de paróquia, e nós passamos a conviver nas pastorais relacionadas aos encontros de casais. Ocorre que, a partir de um determinado momento, toda essa carga recebida, desde a Baixada Fluminense, passando pela PUC e pela vivência de paróquia, eu comecei a perceber que existiam pontos de inconsistência muito fortes. Mas eu não sabia exatamente de onde vinham esses pontos, o que seria, mas eu comecei a perceber mais fortemente que havia problema nesse caminho de fé quando começou a surgir os escândalos de corrupção do PT, e pessoas que eram ligadas a mim, de alguma forma envolvidas com aquele projeto ruim, e do quanto eu me sentia mal de, sendo igreja, ter colaborado para que aquilo chegasse aonde chegou. Eu comecei a ter esse desconforto, mas eu não tinha uma outra referência de vida de igreja que não fosse a do catolicismo tido, né, conhecido como progressista. Eu sempre ouvia falar da tradição dos católicos tradicionais de uma forma sempre muito pejorativa nos meios que eu convivia, como pessoas retrógradas, como algo que já não tinha mais lugar no mundo. Mas o fato é que, na medida em que eu fui adentrando essa vivência na paróquia, começou a me chamar a atenção outras coisas para as quais eu não tinha uma resposta clara, e comecei a querer buscar essas respostas. Por exemplo, a proximidade dos meus colegas de paróquia com partidos de esquerda, como eu próprio tinha, a partir do momento em que estava claro o processo de corrupção e o projeto de poder por trás daquilo, com a ajuda da igreja, e também as pautas anticristãs, como a do aborto, ideologia de gênero, a própria eutanásia, enfim, tudo isso que hoje a gente não tem dúvida de que nós podemos claramente chamar como cultura da morte. Então, eu comecei a questionar isso, mas olha, isso não é católico, eu dizia para os meus colegas, e comecei a uma busca muito forte dentro da própria igreja. E eu não encontrava entre os meus colegas de paróquia uma resposta a esses incômodos muito fortes, essas incongruências entre o que eu tinha de catolicismo da minha infância e essa apologética da cultura da morte dentro da própria igreja. Bom, Deus me deu a graça, eu conheci a plataforma do padre Paulo Ricardo, me aproximei do padre Paulo Ricardo e, através dele, eu tive contato com outros padres e comecei a conhecer aspectos da religião católica que eu nunca tinha tido contato anteriormente. E aí isso foi transformando a minha relação. Eu me lembro que teve um dia que estávamos numa reunião na casa de um casal amigo nosso, muito querido, e um dos casais, uma das pessoas ali presentes, ela questionou no credo o artigo que fala: creio em um só batismo para a remissão dos pecados,
do credo niceno-constantinopolitano. O credo é uma fórmula um pouco mais extensa, são 2 fórmulas que nós temos. E eu falava assim, mas o fulana, o credo não está, digamos assim, sujeito a questionamentos. Ele é um dogma de fé. Ele é exatamente a fé que nós professamos, né, e ela nos foi revelada. Então, houve uma discussão muito grande, e depois, estudando e continuando meu processo de libertação dessas inconsistências, eu percebi que aquilo era uma aplicação direta de uma teoria marxista chamada teoria crítica da Escola de Frankfurt, que na verdade propõe uma desconstrução de tudo aquilo que se torna objeto de sua aplicação. E então eu continuei na minha busca até que um dia, muito importante nesse processo, um bispo auxiliar do Rio de Janeiro, um homem muito preparado, ele foi falar sobre ideologia de gênero, que era um assunto que estava começando a ser ventilado, e as pessoas progressistas, elas se sentiam como que obrigadas a apoiar aquilo, mesmo sem saber do que se tratava propriamente dito, porque é um assunto muito complexo. E nessa palestra desse bispo, ele fez uma análise profunda, e ele disse para mim, assim, para todos, né? Eu vou ter que voltar 500 anos para poder falar desse assunto. Então, ele fez um corte na Revolução Protestante, ele passou pela Revolução Francesa, ele passou pelas filosofias modernas, ele chegou às revoluções socialistas, passou pelas grandes guerras do século XX, e aí, então, ele entrou no cenário do movimento feminista, acolhido pelos partidos de esquerda, apoiados pela teologia da libertação dentro da igreja, e aí eu pude compreender aonde estava o problema. A partir desse momento, eu me fiei muito no padre Paulo Ricardo, fiz os cursos que existiam na plataforma dele, e através do padre Paulo Ricardo, eu conheci um movimento católico a nível nacional. Em 2018, participei de uma Liga Cristo Rei, que reúne católicos da tradição no Brasil inteiro. E eu fiquei impressionado com aquilo. E naquele momento, naquele fim de semana, eu tive um acesso muito forte com grandes pensadores católicos do Brasil e de fora do Brasil. Então, no segundo dia da Liga Cristo Rei, eu tive contato com a missa tradicional pela primeira vez na minha vida. E me chamou muito a atenção a solenidade, o respeito, o ritmo, o quanto ela convida para um encontro profundo com o sacrifício de Nosso Senhor no Calvário, o quanto ela ajuda a compreender o mistério da paixão de Cristo e do sacrifício que o sacerdote oferece pela salvação de todos nós. É muito, mesmo sem entender o latim naquela ocasião, mesmo sem entender a dinâmica daquela missa, eu fiquei profundamente tocado e faço aqui o convite a todos os meus amigos, aqueles que me conhecem, da vida de igreja, que conviveram comigo, que trabalharam comigo em inúmeras pastorais, que se permitam essa experiência de participarem, de assistirem à missa tradicional. Eu vi ao longo desses últimos anos tanto desrespeito, e esses desrespeitos não serem coibidos pelas autoridades eclesiásticas, e quando eu vejo as dificuldades que nós temos hoje para ter a missa, os preconceitos que existem a respeito dela, eu fico assim pensando que é porque as pessoas não conhecem. Exatamente como eu fazia. Era uma coisa de repetir aquilo que todo mundo repetia dentro da teologia da libertação, sob a influência da teologia da libertação, de que aquilo não era uma coisa boa e ninguém nunca procurava investigar. Eu mesmo nunca tive a iniciativa antes de procurar a missa tradicional. Então, é um tesouro da igreja que foi se consolidando ao longo de 2000 anos, foi consolidado exatamente no missal de São Pio V, na metade do século XVI, e essa missa leva a gente, convida a gente
para uma vida de oração, para uma vida de disciplina e de estudos, que é a vida do católico. A vida do católico eu descobri a partir desse divisor de águas do conhecimento da missa, é conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para estar unido a Ele na eternidade. E não simplesmente procurar construir um paraíso aqui na Terra. Evidentemente que se você compreende a riqueza da fé, você vai buscar a justiça, você vai buscar o bem-estar, evidentemente também material, de si próprio, da sua família e daqueles que você puder ajudar, mas a vida não se encerra na aquisição das soluções dos problemas materiais e econômicos, como a gente inebriado de teologia da libertação é levado a crer. Não tem por objetivo esse depoimento tratar aqui dos aspectos teóricos complexos que envolvem a teologia da libertação, e sim de exaltar a beleza do rito tradicional da Igreja e ao mesmo tempo deixar claro que essa ideologia, essa teologia da libertação, ela faz muito mal para a fé dos católicos. Ela leva, por exemplo, um padre a defender um delinquente que invade uma igreja, por exemplo, como aconteceu agora recentemente em Curitiba. É muito triste por aquele jovem, um jovem perdido, delinquente, que não sabe respeitar a fé das outras pessoas, não tem noção nenhuma. Isso é muito triste, e muito mais triste ainda é ver um sacerdote da igreja abraçar, literalmente dizer com essas palavras que aquele jovem se sentisse abraçado porque o ato dele era correto. Então, o fim da teologia da libertação, infelizmente, é esse. Ela conduz leigos, ela conduz clérigos, ela conduz, infelizmente, bispos ao erro de não perceberem que é simplesmente errado invadir uma igreja, como é simplesmente errado invadir qualquer coisa que não seja nossa. Quanto mais a casa de Deus, quanto mais Jesus presente no sacramento da Eucaristia, dentro da igreja, uma senhora rezando dentro daquela igreja, e um padre não perceber que esse foi um ato abominável. Infelizmente, isso é fruto da teologia da libertação, que Deus me deu a graça de perceber a verdade perene da igreja por meio dos papas, dos padres da igreja, dos documentos emitidos para guiar os homens para a salvação de suas almas ao longo desses 2000 anos. Então, eu estou cada vez mais consciente das misérias que envolvem a existência humana, no sentido de que nós somos filhos de Adão, e de que nós precisamos, através dos sacramentos da igreja e da missa, nos redimirmos, nos unirmos ao sacrifício de Cristo na cruz, e na universidade, nos ambientes de paróquia, onde prepondera, onde predomina a teologia da libertação, essa realidade, infelizmente, não é passada para os católicos. Feito esse caminho, esse itinerário de descoberta, eu me despeço convidando todos aqueles que estão me assistindo, todos aqueles que me conhecem, que conviveram comigo, a descobrirem também os tesouros milenares da nossa igreja, escondidos durante esses últimos anos pela teologia da libertação, tão presa à terra, tão presa à realidade material. Então me despeço mais uma vez, deixo um abraço a todos, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.